Senhoras e senhores, muito obrigado por aguardarem. Bem-vindos à teleconferência da Suzana para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2025. Os participantes estarão em modo escuta durante a apresentação, que será conduzida pelo senhor Beto Abreu, CEO da empresa, e demais executivos. Essa teleconferência será realizada em inglês, com tradução simultânea para português. Para alterar o áudio, pressione o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e escolha português e escolha silenciar o áudio original. Antes de prosseguirmos, informamos que quaisquer declarações futuras têm como base as crenças e premissas da Suzano e informações atualmente disponíveis para a empresa. Tais declarações envolvem riscos, incertezas e premissas que dependem de eventos futuros que podem vir a acontecer ou não. Importante compreender que as condições econômicas gerais do setor, entre outros fatores, podem afetar os resultados futuros da Suzano e fazer com que esses resultados sejam bem diferentes daqueles expressos nessas premissas. Passo a palavra ao senhor Beto Abreu, por gentileza. Muito obrigado a todos pela presença. A teleconferência do segundo trimestre. Gostaria de começar destacando alguns pontos dos resultados do segundo TRI, mas também falar um pouco mais sobre a informação relevante que foi divulgada ontem à noite para o mercado e para os senhores. Com relação aos resultados, todos os números estão em linha com o planejado, principalmente com relação a vendas, caixa operacional, mas eu quero destacar o seguinte, que a tendência que observamos com relação ao custo caixa é algo que veremos também no próximo trimestre. Então, esperamos um custo ainda mais baixo para o terceiro TRI, em comparação ao segundo, e até mais baixo ainda do que o trimestre anterior. O Aires vai tratar dessa questão mais especificamente. Também gostaria de compartilhar mais detalhes com relação à transação swap que foi anunciado com a Eldorado. Apenas um resumo do conceito é o seguinte: o que vai acontecer é o seguinte, teremos condições, depois da assinatura da transação, vamos começar a colher a madeira deles imediatamente, já em 2025, e também em 26 e 27. E teremos que devolver o mesmo volume, e eles vão começar a colher em 28, 29, 30 e 2031. Aí teremos condições de que as nossas áreas florestais cresçam nesse período e teremos o volume em metros cúbicos bem maior. Em outras palavras, não teremos despesas de capital em relação ao último planejamento e a última madeira a ser adquirida no mercado. Aí teremos condições de também reduzir substancialmente a razão de proporção de operações em Ribas e Três Lagoas, em especial. Ou seja, é uma transação que queremos buscar por conta do valor que ela gera para a empresa. Esperamos um retorno interno dessa transação em cerca de 20%. Esse é o valor esperado da transação com o Eldorado. E gostaria também de destacar o seguinte: essa transação nos dará uma opção no futuro de aumentar a produção na unidade de Ribas, porque a capacidade daquela unidade é ainda maior do que estava no plano. Ou seja, aquela unidade pode vir a produzir entre 100 a 100 mil a 150 mil toneladas ao ano a mais do planejado.
É o que a gente vem descobrindo na operação nos últimos meses. Então, essa transação cria essa opção para a empresa de aumentar no futuro a produção nessa unidade, sem nenhum investimento necessário, se essa for a opção da empresa. Isso, claro, se o mercado oferecer o ambiente adequado que justifique esse eventual aumento de produção. Então, essa é a questão mais racional, a lógica da transação. Daremos mais detalhes, se necessário, durante o call. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que a comunicação em relação àqueles 3,5% de produção, de redução de produção, nos próximos 12 meses, essa redução já está totalmente em linha com os nossos objetivos de produzir com o nível adequado de retorno. Não se trata só de produção com mais geração de caixa, mas justamente produção com nível de retorno adequado que esperamos da operação. Mantemos, então, essa coerência total do que vem sendo feito nos últimos anos. Mais detalhes, então, sobre o processo em si. Devemos reduzir de forma linear, nos próximos 12 meses, essa redução na operação. O Léo também pode falar em mais detalhes com relação ao ambiente comercial por conta dessa decisão que vai ser adotada. É uma decisão consensuada no financeiro para que tenhamos a rentabilidade e o nível de retorno em qualquer tonelada de celulose que é produzida nas nossas unidades. Eu vou concluir essa parte inicial dizendo o seguinte: o nosso foco, como eu venho enfatizando nos últimos calls, vem sendo a competitividade. Por isso que eu destaco a tendência do custo caixa no próximo tri. E também na execução da transação que foi firmada com a Kimberly-Clark. Primeiro, para que tenhamos tudo feito dentro do prazo e dentro do orçamento, mas que também termos certeza de não trazermos nenhum tipo de distrações, de iniciativas, de fusões e aquisições. O foco agora é na execução, na boa execução daquilo que temos em nossas mãos. Então, esse é o foco para os próximos 2 anos. A execução do processo, desalavancagem e para mantermos o nível de competitividade que vai continuar aumentando com relação à operação. Então, esses foram os destaques que eu gostaria de trazer para os senhores. E repito, vendas, geração de caixa operacional e o EBITDA, tudo em linha com o que a equipe planejou para o trimestre. Muito bem. Passo então a palavra ao Fábio, que vai falar sobre o negócio de papel e celulose. Obrigado, Beto. Bom dia a todos. Próxima página da apresentação. Os resultados do segundo TRI foram marcados por volumes de vendas maiores e custos mais baixos em relação ao primeiro TRI. Crescimento de EBITDA no Brasil, na comparação trimestral e anual também. Embora as operações brasileiras não tenham tido paradas programadas, como eu mencionei antes, fizemos a parada anual em Pine Bluff, realizada no prazo e um pouco abaixo do orçamento, mas impactou negativamente o EBITDA das operações nos Estados Unidos por conta do volume menor e custos mais altos. Desempenho de preço em relação ao primeiro TRI, começando com o Brasil, um aumento de 1% no mercado interno, foi mais do que compensado pela queda dos preços de exportação, em função do mix de produtos, estratégia de alocação regional e da valorização do real.
Preços nas operações dos Estados Unidos, o aumento de 3% no comparação trimestral foi impulsionado por um mix melhor e uma alocação melhor. A dinâmica do segundo TRI, com relação ao mercado brasileiro. A demanda por papéis para imprimir e escrever subiu 6% nos 2 primeiros meses na comparação anual. As vendas domésticas cresceram 6% e as importações 9%, impulsionadas pela maior demanda por papel não revestido ligada ao PNLD. A demanda por papéis cortados se manteve estável, enquanto a demanda por papel revestido no Brasil caiu no mesmo período. Fora do Brasil, e segundo a PPPC, a demanda por UWF, o nosso principal produto de exportação, manteve-se estável na América do Norte e na América Latina, mas caiu 10% na Europa. Os mercados internacionais continuam apresentando demanda fraca por papéis para imprimir e escrever no trimestre, em função do desequilíbrio entre oferta e demanda e das incertezas relacionadas à guerra comercial, passando por demanda por papel cartão. Aumento de 3% nos 2 primeiros meses em relação ao ano passado. Vendas subindo 5%, importações menos 3%. Mercado americano, região prioritária para Suzano Packaging, segundo a Numera, a demanda por boxboard se manteve estável nos primeiros 6 meses de 25. No entanto, a demanda por SBS, produzida pela Suzano Packaging, cresceu 1% no mesmo período, embora tenha recuado 1% em relação ao primeiro TRI de 25. Falando agora no terceiro TRI para a Suzano Packaging, esperamos um custo no Brasil estáveis. Não há manutenções programadas. Nas operações Suzano Packaging nos Estados Unidos, prevemos custos mais baixos, maiores volumes de produção e vendas. Estamos confiantes na geração de EBITDA positivo nessa operação de agora em diante. Os volumes de venda no Brasil devem aumentar em relação ao segundo TRI, considerando a sazonalidade do mercado, enquanto os preços devem permanecer estáveis. Antes de entrarmos no desempenho de exportações de papel, é importante destacar que nossas exportações não foram isentas da tarifa de importação de 50% imposta pelo governo americano a partir de agosto. Para mitigar esse impacto, a Suzano já formou estoques que são suficientes para cobrir a maior parte das vendas até o fim do ano. Estamos planejando redirecionar a maior parte das exportações para outras regiões. Hoje, os Estados Unidos respondem por cerca de 20% das exportações. Pretendemos reduzir essa exposição por meio de outras ações. Passo a palavra para o Léo, que vai falar sobre celulose. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Vamos agora para a unidade de celulose. Quero destacar os principais acontecimentos no último TRI. O segundo trimestre foi impactado por perturbações no mercado chinês, depois do anúncio do Dia da Libertação. Esses desdobramentos levaram a uma interrupção temporária das compras de celulose na primeira parte do trimestre, pressionando a formação de estoques dos principais centros de importação, provocando correções significativas de preços. Os preços na Europa e América do Norte seguiram a mesma tendência de queda, mas com aquela defasagem habitual. O recebimento de pedidos se recuperou a partir de meados de maio, permitindo a execução eficaz da nossa estratégia de vendas e distribuição regional, mantendo os estoques estáveis conforme o plano anunciado previamente. A estabilidade dos preços dos resultados segundo o TRI em relação ao TRI anterior se deve principalmente ao intervalo entre o recebimento de pedidos e o reconhecimento da receita, combinado ao fato de que os preços médios fora da China permaneceram elevados no período. Olhando à direita do slide, custos mais baixos e preços estáveis em dólares resultaram em um EBITDA de 5,4 bilhões de reais, equivalente a uma margem de 52% de EBITDA. Olhando para frente, quero destacar o seguinte: na China, após um forte desempenho de vendas em junho, o recebimento de pedidos em julho atingiu níveis excepcionalmente altos. Pedidos de compra de clientes regulares superaram suas médias históricas e também observamos um nível significativo de compras por parte de produtores integrados. Nossas fontes na China indicam que esse padrão de compra tem sido observado não apenas pela Suzano, mas em todo o mercado de fibra curta, sugerindo que o movimento de recomposição de estoques parece estar em andamento. Em julho,
Na China, a produção de papel e papel-cartão se recuperou para níveis saudáveis, contribuindo para a redução dos estoques de celulose nos portos chineses. Essa maior taxa de operação, combinada com o aumento sazonal típico da demanda esperado para a maioria dos mercados a partir do fim de agosto, tende a sustentar novos aumentos na produção de papel. Do lado da oferta, novos eventos inesperados começaram a surgir, incluindo paradas de manutenção e comerciais prolongadas e uma campanha adicional de produção de celulose solúvel no Brasil por um importante produtor de BHKP. Acreditamos que novos ajustes motivados pela oferta são prováveis e iminentes. Estamos entrando no 10º mês consecutivo com preços abaixo do custo marginal estimado de US$ 600. Representa um equivalente a 7 milhões de toneladas, ou 15% da capacidade que que acontece no momento. Além disso, os preços de celulose em todas as regiões já convergiram para os níveis praticados na China. Na nossa opinião, essa combinação cria um ambiente econômico insustentável para produtores de celulose de alto custo. Diante da perspectiva mais favorável da demanda e das restrições emergentes da oferta, anunciamos todos os clientes um aumento de US$ 20 por tonelada para todos os clientes, já em vigor a partir de agosto. Monitoramos o mercado em outras regiões, onde novas ações de aumento de preço estão sendo ativamente avaliadas como parte da nossa estratégia comercial. Isto posto, passo a palavra para o Aires para falar do desempenho do custo caixa. Obrigado, bom dia a todos. No segundo TRI, todos os componentes do custo caixa recuaram em relação ao primeiro TRI, principalmente devido ao melhor desempenho operacional, já que o trimestre não teve paradas de manutenção programadas, que resultou em custos fixos menores e maiores exportações de energia. A redução do raio médio de colheita nas operações de Imperatriz, Aracruz e Três Lagoas foi o principal fator que explica a queda do custo da madeira. Em relação ao segundo TRI de 24, o custo caixa permaneceu praticamente estável. Redução do custo fixo e o aumento das exportações de energia foram sustentados pela nova fábrica de Ribas. No entanto, a depreciação de 9% do real em relação ao dólar, associada à alta dos preços de determinados insumos químicos, como a soda cáustica, impactou negativamente o custo caixa. Embora o desempenho operacional tenha melhorado no segundo TRI, em relação ao trimestre quanto na comparação anual, alguns eventos não recorrentes no período limitaram uma redução mais significativa do custo caixa. Para os próximos trimestres, seguimos esperando uma trajetória de queda do custo caixa em relação ao resto do ano, sustentada então por um custo menor de madeira e pela entrada em operação de uma nova caldeira de biomassa em Aracruz no quarto trimestre. Nesse contexto, mantemos a expectativa de que o custo caixa médio de 2025 fique próximo ao nível registrado no quarto TRI de 24, quando chegamos a US$ 807, R$ 807 por tonelada, desconsiderando as paradas. Passo a palavra para o Marcos. Obrigado. No slide 7, a dívida líquida permanece a 13 bilhões. A alavancagem chegou a 3,1 vezes, de 3,0 no último TRI, especialmente por conta da redução do EBITDA a 4,2 bilhões de dólares. Mantemos uma programação de amortização com mais de 6 anos de média de vencimento, posição de caixa sólida para atender as obrigações dos próximos 3 anos. Slide 8. Dá para observar a posição de hedging. Fechamos o segundo TRI com 6,8. Destacando que
que o nosso portfólio tem uma opção de 5,53 acima do nível cambial de hoje e uma média de 6,41 para a opção de venda, ou seja, situação bastante favorável. 4,4 bilhões, resultado positivo, por conta da valorização do real, que impactou a dívida em dólar. E também mercado a mercado, na nossa posição de derivativos. Devolvo a palavra ao Beto para as observações finais dele. Obrigado, Marcos. A maioria dos tópicos em destaque no último slide já foram tratados na minha apresentação. Então, a minha sugestão é o seguinte: já podemos passar direto para as perguntas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e passemos então às perguntas. Vamos dar início à sessão de perguntas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a pergunta já foi respondida, coloque abaixe a mão, por gentileza. A primeira vem de Márcio Farid, da Goldman Sachs. Bom dia, Márcio. Eu vou começar respondendo a segunda pergunta. Eu vou tentar traduzir a pergunta para inglês. O que explica esse aumento de 20 dólares e o efeito do anúncio feito ontem da Shein? Como eu disse, observamos um aumento dos pedidos na China a partir de junho. E em julho, isso aconteceu em todos os clientes da nossa carteira. Estou falando de clientes regulares, usinas não integradas e também os produtores integrados, que, como essa consequência, devem reduzir a produção de celulose. E, até onde sabemos, os traders já estão recompondo seus estoques. E com relação à produção na China, que em julho mostrou uma recuperação, e agora chegamos no período de maior sazonalidade, maior volume, produção de celulose e consumo, produção de papel e consumo de celulose. Esperamos que esses eventos, com relação à capacidade, teremos uma maior parada programadas e downtimes comercial. Isso, na nossa visão, é um ciclo maior por conta de 15% de toda a produção de celulose está sob água hoje. Isso gerou esse aumento de preço para a China e para outros mercados asiáticos também. Com relação a outros mercados, a gente está fazendo essa análise agora. Como é uma commodity,
devemos observar tendências semelhantes nas próximas semanas e meses. Com relação a Shenmin, a nossa avaliação da notícia de ontem não é diferente do que a gente ouvia antes. Como a gente vem monitorando essa situação desde novembro do ano passado, começaram a suspender a produção, mas existe aí uma força política, uma pressão política para que haja uma retomada agora dessas 5 unidades do grupo Shenmin. Até onde sabemos, essa transação financeira que foi anunciada ontem se concentra na unidade de Chunhum, que é uma grande unidade de produção de papel, e também para reformular as máquinas de papel. Então, acho que vai ser bom para o mercado de celulose, porque eles vão consumir celulose, em vez de fazer uma integração vertical como fizeram no passado. A nossa análise mostra que esse volume de investimento é pequeno em relação ao volume financeiro que eles precisam para recuperar todas as máquinas que foram paradas desde dezembro. Isso vale para papel e não é fácil fazer isso, principalmente com celulose. Demanda tempo, dinheiro, muito esforço para voltar aos níveis de produção anteriores. E recomeçar quando novas máquinas de papel de imprimir e escrever, algumas já integradas, é bem complicado. É um desafio bem complexo para qualquer medida, mesmo sendo numa fração pequena daquilo que já foi um dia a Shenmin. Mas o que é mais importante, e hoje cedo eu chequei um pouquinho antes do call, falando com os nossos principais consumidores, concorrentes da Shenmin, os nossos clientes não veem nenhum efeito no curto prazo com relação à notícia de ontem e se mantêm confiantes nos fundamentos no curto prazo, como eu já mencionei anteriormente. Desculpa ter feito a pergunta em português, desculpa. Sem problema. Oi, aqui é o Marcos para responder a sua primeira pergunta com relação à taxa interna de retorno depois da transação anunciada com a Eldorado. Eu vou explicar os princípios, a racionalidade dessa transação. Queremos, em primeiro lugar, ter toda a base de colheita para o Mato Grosso do Sul já estabelecida. No entanto, estávamos antes com uma vida média da floresta um pouquinho abaixo do nível ideal. E com essa transação, a gente pode trazer essa vida média para esse nível ideal. E aí, otimizar CAPEX e OPEX na região. Ou seja, ter a idade ideal na colheita, conseguiremos reduzir a área de colheita. Então, você opera numa área mais concentrada, que acaba reduzindo o custo de logística e, lógico, o custo operacional também. Quando você consegue cortar a madeira numa idade mais madura, você tem condições de reduzir o consumo específico nas unidades, reduzindo o custo industrial também. Com relação ao CAPEX economizado, está cortando uma área menor, está colhendo uma área menor, em outras palavras. Você reduz o esforço da unidade, reduz o CAPEX na formação de floresta e também consegue reduzir o volume de madeira comprado de terceiros. Você associa todos esses benefícios, você tem uma taxa interna de retorno, reduzindo o CAPEX, reduzindo o OPEX, cerca de 20%. E destaco que esses retornos podem ser ainda maiores se tivermos a capacidade de aumentar a produção em ribas, como o Beto falou, que está um pouquinho acima do que era esperado. E só, lógico, aumentaremos a produção se o preço estiver interessante. Ótimo, só um follow-up. O corte de produção que vocês anunciaram não é no Mato Grosso do Sul. É estrutural, a redução de 3, 4%? Ou você vai continuar fazendo uma avaliação ano a ano? Márcio, não divulgamos as regiões onde
a redução de produção vai acontecer. Mas você pode considerar o seguinte: temos uma análise bem detalhada, unidade a unidade, e para cada tipo de madeira que temos, categorizamos todos os custos por aquilo que está na nossa própria área, na arrendada e na madeira comprada de terceiros. E também temos núcleos para cada tipo de madeira, dependendo do custo de logística. Então, por exemplo, se você tiver uma distância curta, média e mais longa, distância entre a floresta e a unidade de produção. Com essa matriz, temos aí 3 a 4% da nossa produção. Está bem acima do custo caixa. Está gerando caixa agora, mas não um retorno significativo para a empresa. Então, por isso, decidimos, nesse tipo de cenário, reduzir a produção. O impacto será mínimo no EBITDA da empresa. Ficou ótimo, obrigado pelo detalhe. Rafael Barcelo, do Bradesco BBI. Bom dia. Eu tenho a primeira pergunta para o Beto. O senhor disse no início que Ribas poderia produzir até mais sem investimentos significativos. Primeiro, eu quero confirmar um número. O senhor falou entre 100 e 150 mil toneladas a mais, e eu quero entender o timing. Como o Marcos acabou de dizer, a empresa vai racionalizar a produção dependendo das condições de mercado. O senhor pode falar um pouco mais sobre o que seria um nível normalizado de produção? Se tivermos um preço de celulose abaixo de $550, e esse anúncio de redução já considera esse cenário. Eu queria entender melhor as premissas da decisão. A segunda pergunta é com relação ao negócio de embalagem nos Estados Unidos. Terceiro TRI deve marcar o primeiro trimestre de EBITDA positivo. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre as principais oportunidades já identificadas no mercado de embalagens dos Estados Unidos e o que poderia ser considerado um nível potencial de rentabilidade e crescimento orgânico para a região? E, por fim, avaliam algum investimento significativo na região ou não? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Rafael. Deixa eu responder primeiro a pergunta sobre a capacidade de Ribas. Vou deixar bem claro. Qualquer produção adicional em Ribas não exige CAPEX nenhum, não existe gargalo. É só mesmo a maneira que operamos a unidade hoje. A unidade de Ribas já está à capacidade plena. Lembram-se do business case e a capacidade nominal? Era 2,55 milhões de toneladas. E estamos descobrindo agora que dá para produzir mais, entre 100 mil e 150 mil toneladas a mais por ano. É o mesmíssimo mil, é a mesmíssima unidade, sem investimento. É que a unidade está produzindo melhor do que esperávamos. Essa é a questão. E quando essa produção de fato vai ser executada, lógico, vai depender do cenário, da conjuntura. Isso vai ser avaliado nos próximos trimestres. Por isso, que ter a opção de ter madeira adicional, caso decidamos aumentar a produção, é um benefício muito bom para a transação que acabou de ser anunciada. Rafael, só para complementar, não damos guidance de produção, mas o que você pode levar em conta é o seguinte: estávamos produzindo a capacidade plena e agora anunciamos a redução de 3,5%, equivalente a 450 mil toneladas.
E isso começa agora, tá? 450 mil, isso para 12 meses, tá? Redução de 450 mil toneladas. Aí, Fábio, vou responder a sua segunda. Rafael, vou responder a sua segunda pergunta. Como eu falei, o foco é reduzir custo caixa nas unidades. Depois da manutenção anual, o foco agora é reduzir o custo. Há alguns projetos internos que nos ajudarão a reduzir esse custo ainda mais e uma operação mais homogênea no segundo ano. Temos aumentos de preços contratuais que entram em vigor agora no segundo semestre. Isso aconteceu quando os contratos foram renovados no fim do ano passado. Parte desse aumento entra em vigor agora no segundo semestre, que vai ajudar. Com relação às oportunidades, estamos expandindo os mercados onde já operamos. Essa usina atendia o Liquid Packaging Board. Estamos atendendo agora o mercado de alimentos. O aumento de vendas aí aumentou. O aumento de vendas foi de cerca de 200% em relação a números do ano passado. Estamos ampliando a carteira de produtos e os mercados que atendemos. E, lógico, há oportunidades, estamos avaliando o mercado. Isso é feito continuamente em todos os mercados em que a Suzano opera. E como o Beto disse no início, só vamos considerar algo que gere o retorno ideal para a empresa. Só um follow-up rapidinho com relação à embalagem dos Estados Unidos. Quando que vocês vão extrair todos os benefícios dessas iniciativas todas? Temos um plano que no segundo semestre desse ano vai ser bem melhor do que o primeiro semestre. E em 2026 vai ser a realização de todos esses benefícios. E depois, há outras maneiras de melhorar a rentabilidade ainda mais. Talvez seja necessário o CAPEX, que vai ser, claro, debatido internamente. Claríssimo, obrigado. Léo Correia, do BTG, faz a próxima. Olá, bom dia. Eu tenho algumas perguntas. Primeira sobre mercado e a segunda mais em relação à empresa mesmo. Começando então com o mercado. Voltando ao assunto do dia, né, Léo? Com relação à redução de capacidade. Com relação aos preços nos últimos meses, que é um nível insustentável. E a Suzano dá essa mensagem de, olha, estou reduzindo a capacidade e sempre esperando que os outros sigam a mesma tendência. Eu queria entender o que vocês vêm observando no mercado. Aconteceu com a Suzano, né, buscando solúveis. O que mais está acontecendo no mercado? Vocês estão falando de outros cortes iminentes. Do nosso lado, não vimos tanto assim que justifique uma recuperação com aquele formato em V de preços. Vemos a racionalização. Queria a opinião de vocês, então, com relação a essa conjuntura. A segunda pergunta, Beto, a mensagem foi bem clara com relação ao desempenho de custo, agora entrando no segundo semestre. E eu me pergunto, o guidance para o dia era 810, 815, né, reais por tonelada, não é? Você acha que ainda existe espaço? E eu sei, Aires, que essa é a tua área. Se você puder também complementar, eu agradeço. Há possibilidade de redução abaixo de R$ 800 ao longo do ano? Seria possível isso? Obrigado. Oi, vou começar. Aqui é o Léo. Eu vou falar com relação a eventos inesperados afetando o mercado de celulose.
É importante destacar esse número, que é muito, muito substancial. 7,4 milhões de toneladas hoje, por conta de dados de consultoria, está abaixo d'água. 7,4 milhões de toneladas. 15% de toda a produção de capacidade de fibra curta está abaixo d'água. E grande parte disso, quase 10 meses já. É um dado chocante quando você faz essa análise. Na nossa opinião, ainda vemos uma pequena parte desses eventos inesperados e essas paradas comerciais. E a principal razão é que todas as incertezas com relação às tarifas fizeram com que os produtores postergassem as suas decisões. Muitas incertezas, muita instabilidade, principalmente depois dessa segunda onda de tarifas, até produtores seguram a produção, porque eles esperam uma oportunidade mais benéfica. Agora que o cenário fica cada vez mais claro, eu acho que veremos uma aceleração maior de paradas comerciais sendo anunciadas. Por quê? O cenário é insustentável. Obrigado pela pergunta. É um desafio mesmo entregar um custo caixa abaixo de R$ 800 por tonelada este ano, principalmente quando você vê os resultados do primeiro semestre. Mas para entregar a meta que está em torno de R$ 810 por tonelada, o desempenho pode baixar de R$ 800 em um ou outro trimestre agora, do segundo semestre. A intenção é trazer parte desses retornos que resultantes da transação com a Eldorado. A intenção é reduzir o consumo de madeira e as perdas com madeira, reduzindo a distância média entre a floresta e a unidade produtiva, principalmente agora no quarto tri. Essa madeira já vai estar sendo entregue nas nossas unidades. E o desempenho abaixo de R$ 800, principalmente no quarto tri, eu acho que esse valor do quarto tri vai ditar a média dos trimestres seguintes. O impacto que pode vir é cambial e o custo de alguns insumos, produtos químicos, soda cáustica e gás natural são os principais. Mas dadas as condições idênticas, conseguiremos manter esse novo patamar de desempenho do segundo semestre, e isso para os próximos trimestres e para os próximos anos também. Muito bem. Léo, só para complementar o que o Aires acabou de dizer, você está certíssimo, temos muita confiança com relação à tendência de redução de custo para o próximo TRI, como eu mencionei anteriormente. Eu só quero destacar o seguinte: estamos falando sobre custo caixa, mas no final das contas, estamos querendo o todo, ou seja, o desembolso total da operação para a empresa. É isso que interessa. Estamos também olhando para frente. Queremos entrar em 2026 com uma base de custo abaixo do que temos em 25. Em última análise, esse é o objetivo principal. Está totalmente em linha com o que estamos falando em relação ao foco no aumento do nível de competitividade da empresa. Isso que está por trás de tudo que falamos com relação ao custo.
Essa é uma oportunidade clara para a empresa. Não só, repito, ao custo da madeira, custo industrial, mas ao o desembolso operacional total da empresa. Isso é o que importa. Claríssimo. Obrigado, Beto. A próxima pergunta vem de Rodolfo Angeli, do JP Morgan. Olá, obrigado. A minha primeira pergunta é a consequência da transação com a Eldorado. A empresa vai agora se beneficiar dos investimentos em CAPEX. Já vemos esses resultados, mas sempre que há um CAPEX adicional, uma transação nova, acaba prejudicando um pouco essa história, mas vocês já explicaram que faz sentido. Minha pergunta é a seguinte: para 26, podemos esperar um menor nível de CAPEX? Se vocês puderem falar um pouco mais, eu agradeceria. E a segunda pergunta é um pouco mais estratégica. Eu quero perguntar para o Beto. Já faz um pouco mais de um ano, né, Beto? Desde que você assumiu a presidência. E muita coisa aconteceu nesse período. Coisas específicas, mas um mercado que parece uma montanha russa. Olhando para o futuro, o que poderíamos esperar? Será que teremos aí ventos mais calmos? Dá para relaxar um pouquinho? Ou será que tem alguma coisa importante aí no seu radar? Obrigado. Aqui é o Marcos Rodolfo. CAPEX para 26. Não divulgamos o CAPEX. Esse número vai ser atualizado depois do orçamento, que começa a ser montado em outubro. E vamos divulgar o valor para 26. Isso lá no nosso Suzano Day, em dezembro. Mas você está correto. Temos que considerar reduzir o CAPEX como uma tendência em linhas gerais. Mas, eventualmente, podem aparecer oportunidades, como a que foi anunciada agora, que pode aumentar o CAPEX, mas, claro, com um retorno bastante interessante. O número será atualizado, mas, repito, a tendência é de queda no CAPEX. Rodolfo, com relação à pergunta sobre o futuro, eu acho que não dá para relaxar, para ser bastante franco. Essa é a natureza dessa indústria. Isso acontece com uma empresa global. A geopolítica também parece que vai manter essa instabilidade nos próximos anos. Então, precisamos nos manter alertas, pensando em cenários diferentes e estarmos preparados para essas conjunturas diferentes. Em suma, concentração total, execução total e cuidado daquilo que está sob nosso controle. Falo o tempo todo sobre competitividade, fazer de tudo, fazer o possível nas coisas sobre as quais temos controle. E, ao mesmo tempo, tentando focar naquelas iniciativas que possam trazer o nível de retorno, de ROIC, que queremos. Por isso que as decisões são baseadas nesses princípios: redução de capacidade, procurar alternativas e transações que possam trazer mais retorno para a empresa como um todo, e o foco se mantém, como eu disse,
na desalavancagem. É um foco principal da empresa. A celulose que temos no pipeline lá para Pine Bluff, que vai operar com EBITDA positivo de 2 dígitos durante 25. É um turnaround muito claro, conseguido pelo Fábio e pela equipe dele, o processamento da joint venture com a Kimberly-Clark pode ser implementado também. Não vamos incluir novas iniciativas no pipeline, mas não podemos nos dar o luxo de relaxar. A conjuntura comercial é complexa, é uma montanha-russa, como você falou, e precisamos e queremos estar preparados para quaisquer cenários que, porventura, venham a aparecer no futuro. De qualquer forma, obrigado pela pergunta. A próxima vem de Caio Greening. Ele saiu da lista. Passo para o Daniel Sasson, do Itaú BBA. Bom dia, obrigado por pegar minha pergunta. A primeira é sobre a incerteza de tarifa com o potencial de 50% na importação de fibra curta, mas acabaram não incluindo, mas as exportações de celulose vão ser tarifados em 10%. Então, minha pergunta é a seguinte: vocês detectam algum impacto nos pedidos, principalmente da América do Norte, por conta dessa incerteza? Pode impactar o volume no terceiro tri? Ou já estão em níveis normalizados? Em última análise, quem que vai arcar com essa tarifa de 10% que não existia? Vocês estão negociando diretamente com seus clientes americanos? Eu sei que vocês têm clientes antigos. Como estão acontecendo as negociações? E a segunda pergunta é: seria possível uma atualização com relação ao deal com a KC? Houve alguma alteração com relação à expectativa de conclusão do negócio? Já definiram uma equipe de integração dos ativos ou isso só vai acontecer depois da aprovação do negócio? Quaisquer informações seriam muito bem-vindas. Obrigado. Aqui é o Léo, Daniel, para falar de tarifas. Antes de chegar aos 10%, claro, vimos a notícia de que a fibra curta brasileira, né, a celulose de fibra curta, estava fora das tarifas. Ao mesmo tempo, podemos redirecionar os volumes para outras regiões, mas temos compromissos de longa data com clientes americanos. Produtores de tixo são as marcas mais reconhecidas do mercado com celulose específica desenvolvidas em conjunto com eles. E antes, com as empresas que não eram Suzano, para que esses produtos tenham a qualidade que o consumidor americano está acostumado a ter. Então, isso prejudicaria nesse sentido, se tivéssemos perdido esses contratos. E estamos felizes que não vai acontecer. E há pedidos para os Estados Unidos estão normalizados. Vendemos para produtores de tissue e tem uma demanda bem estável e um padrão de vendas bem estável também. Não vemos mudanças significativas que possam prejudicar os planos para o terceiro e para o quarto tri. Espero normalidade. São contratos de longuíssimo prazo. A Suzano até administra os estoques em todas as unidades desses clientes.
Então, somos fornecedores exclusivos. Com relação à tarifa de 10%, tivemos uma negociação bem sucedida com os clientes, que eles vão pagar pela tarifa de 10%. Não é a Suzano que vai pagar a tarifa, não. Infelizmente, esse efeito vai impactar o consumidor americano. Não é a Suzano que vai arcar com esse custo. Oi, Daniel, aqui é o Luiz. Obrigado pela pergunta com relação à joint venture com a AKC. A Suzano e a Kimberly-Clark já criaram equipes dedicadas, experientes, com foco exclusivo para montar a estrutura da nova joint venture. Já demos início ao projeto, já reunindo as equipes, e o projeto segue o planejamento. Esperamos concluir a operação no terceiro trimestre de 2026. Perfeito. Obrigado. Eugênia Cavalheiro, do Morgan Stanley, faz a próxima pergunta. Olá, bom dia. Tenho duas perguntas. A transição fibra para fibra, alguma atualização, principalmente por conta do spread alto entre as duas? Qual é o nível de adoção dos seus clientes? A segunda é sobre retorno para o acionista. Qual é a perspectiva de dividendos e recompra de ações? Por conta da desalavancagem, dos anúncios de fusões e aquisições, redução de CAPEX, alguma perspectiva com relação ao retorno sobre acionista? Obrigada. Olá, Eugênia. É o Léo. Eu vou responder a pergunta sobre fibra para fibra. Somos protagonistas nesse movimento com os clientes. O engajamento é total dos clientes em todas as regiões do mundo. Os projetos estão em andamento agora. O spread grande entre a celulose de fibra curta e longa, que deve ser ainda maior do futuro, isso nos beneficia nessa iniciativa, porque os nossos clientes, claro, estão preocupados, buscando margens melhores e estão sempre dispostos a apoiar a iniciativa de fibra para fibra. E para concluir, expectativa para 25 é uma tendência bem semelhante à de anos anteriores, em que a fibra curta vai ter 1%, vai ganhar 1% de participação de mercado em relação à fibra longa. Isso vai se repetir esse ano. Oi, Eugênio, com relação aos retornos sobre acionistas e dividendos, vamos respeitar a política, que é o mínimo entre 25% do CAPEX ou 10% da geração de caixa operacional. E recompras, como o foco é na desalavancagem, teremos um apetite menor por recompras de ação, porque vamos preferir focar na desalavancagem, pelo menos por enquanto. Obrigada. Caio Ribeiro, do Bank of America. Faz a próxima. Bom dia a todos. A minha primeira pergunta é com relação ao anúncio de novos tributos com relação à importação para o Canadá. Existe um potencial de aumento do preço de cavaco e um possível aumento do custo de produção lá em British Columbia. Eu queria saber se vocês estão de acordo ou concordam com essa suposição. Isso poderia impactar a produção com relação aos produtores em British Columbia. Com relação aos ativos de tissue da Kimberly-Clark, eu acho que vocês tiveram mais tempo de avaliar esses ativos. As sinergias projetadas se mantêm na faixa de 175 milhões? Identificaram oportunidades adicionais que possam aumentar a rentabilidade? Em caso afirmativo, quais seriam essas atividades ou iniciativas para gerar ganhos adicionais?
Obrigado. Oi, Caio. Sem falar do mérito, se eu concordo ou não, estamos monitorando várias ações que acontecem e o que acontece com o governo americano. Essa tarifa mais alta para a madeira canadense vem de antes do governo Trump e pode sim beneficiar os produtores de fibra longa e em alguma parte os de fibra curta também. E como a Eugênia já perguntou, ajuda na transição fibra para fibra. Existe a seção 232, são investigações que estão sendo feitas sobre a madeira em geral, não só a canadense. Existe também a seção 301. Tem muita coisa acontecendo. Não vai ser o final de todas essas perturbações no mercado, mas fique tranquilo, a Suzano está sempre bem preparada, monitorando tudo e para realmente se amoldar dependendo das condições de mercado. Aqui é o Luiz Caio. Nessa próxima fase do projeto com a Joint Venture, teremos mais tempo de avaliar ainda mais dados e o que eu posso dizer hoje é que mantemos aquela projeção de 175 milhões de redução de custo. À medida que formos analisando mais dados, temos ainda mais conforto com relação a essa projeção. Ótimo, obrigado, ficou claríssimo. Yuri Pereira, do Santander, é o próximo. Bom dia. Com relação aos 15% abaixo d'água, está considerando o fluxo de caixa ou só o custo caixa? Se tiver considerando só o custo caixa, vocês sabem quantas toneladas estão embaixo d'água em relação ao custo, ao fluxo de caixa? E com relação ao spread da fibra solúvel e a fibra curta, seria muito útil se vocês pudessem divulgar qual é o spread hoje em relação a níveis históricos e qualquer perspectiva também será bem-vinda. Obrigado. Yuri, aqui é o Léo. Eu vou responder as suas perguntas. Esses 7,4 milhões de toneladas que estão sangrando, né, é custo caixa entregue em portos chineses. Não existe informações de consultoria com relação ao fluxo de caixa. É custo caixa já entregue em portos chineses. Como, como estamos entrando numa fase em que os preços internacionais estão mais em linha aos preços chineses, essa análise pode ser refletida para outras regiões do mundo também. Por isso que achamos que a situação chegou a um ponto em que ela se tornou totalmente insustentável. Com relação ao spread solúvel à fibra curta, subiu o nível histórico de $200. A tendência de preço também de declínio na solúvel, mas bem acima da média histórica de $200, que é o ponto de decisão entre usar uma ou a outra solução. Obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao fim da sessão de perguntas. O senhor Beto Abreu fará agora suas considerações finais. Muito obrigado. Antes de concluir, eu quero relembrar a todos que o nosso Investor Day vai ser no dia 11 de dezembro. Então, por favor, agendem. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e também pelo interesse na Suzano. A equipe de RI está à disposição, como sempre, para esclarecer eventuais dúvidas. Tenham todos um excelente dia. Muito obrigado. A teleconferência da Suzano S.A. do segundo trimestre de 2025 está encerrada. O departamento de RI está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia.